Esse é o fone de ouvido da Beats Solo Pro Wireless com cancelamento de ruído, um dos melhores fones de ouvido que eu já usei. Raul Cavalaria, que é o professor Mauri, estou aqui com esse fone de ouvido que quero compartilhar aqui algumas experiências, apresentar as suas características para de repente te ajudar a escolher seu próximo fone. Vamos lá? Esse fone de ouvido é da marca Beats, mas se você não sabe, a Beats pertence à Apple, ou seja, esse é um produto que ele tem um sentimento Apple, você consegue perceber nos pequenos detalhes de que ele foi feito com muito carinho. E pela caixa você já percebe isso também, tá? Porque ela é feita com todos os mínimos detalhes para trazer uma ótima experiência desde a abertura. Já tirei ele aqui da caixa, né? Esse case vem com o produto, né? O case de transporte. E é bem legal que na caixa também vem um gancho para você prender aqui, ó, nessa alça. E aí você pode, sei lá, prender na mochila, usar para pendurar o case em outros lugares também. E aqui nós temos o Solo Pro e ele é extremamente compacto, né? A primeira impressão que passa também, né, fora ele ser compacto, é de que ele foi muito bem construído, ele passa solidez, né? Você vê pelas escolhas de material e tudo mais, de que é um produto de qualidade. Uma característica legal também, né, que é diferente em relação a outros fones de ouvido, é que ele fechado está desligado. A partir do momento que você abriu, ele está ligado, e aí se ele já está pareado com algum produto, com celular, com computador, automaticamente a conexão já é feita. Aqui na lateral nós temos um botão, né? Ele não é um botão touch, né? Ele é um botão físico. Ele tem algumas funções, por exemplo, se você está ouvindo música, se você apertar para cima, ele aumenta volume, se apertar para baixo, diminui volume. No centro ele tem os botões de ação, né? Então pausar, atender chamada, dar play ou chamar também uma assistente pessoal. Aqui um outro botão físico do outro lado, né, do fone, é um botão para você ativar e desativar o cancelamento de ruído. Então, você apertou uma vez, ativa o cancelamento, você só ouve o que está acontecendo dentro da caixinha de som do fone de ouvido. Ele cancela tudo que vem do lado de fora. Se você apertou mais uma vez, ele desabilita isso, e aí você tem um som tanto da caixinha quanto o que está acontecendo à sua volta, porque ele não está cancelando nenhum tipo de ruído. Mas ele também tem um outro tipo de cancelamento, na verdade, um outro tipo de uso para os microfones de cancelamento. Se você aperta o botão duas vezes, ele pega todo o som que está externo e ressalta isso para você. Então você consegue ter o som que está lá um pouco distante ou o som que está acontecendo ali à sua volta e ele traz para dentro do fone de ouvido. Mas você pode estar se perguntando, para que serve isso, né? De repente você está fazendo alguma atividade na rua, de repente correndo, fazendo uma atividade física. E por segurança você pode ativar essa função para saber o que está acontecendo à sua volta. Ou de repente você está no seu escritório, tem muito barulho. Desculpa. Então, de repente, você... Voltando. De repente, você está no seu escritório, está tendo muito barulho, você ativa o cancelamento de ruído para poder se concentrar no trabalho. Mas alguém te chamou ou você quer saber o que está acontecendo à sua volta. Você ativa a função para que os microfones captem e te deem a noção do que está acontecendo à sua volta. Então, é uma função bem interessante. E já que você chegou por aqui, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu joinha para valorizar o vídeo e clica na sinetinha para ser notificado toda vez que sair alguma novidade. Continuando aqui falando do design, né? Esse daqui é um fone de ouvido do tipo on-ear. O que significa isso? Significa que a sua almofada, né? Aqui o seu encaixe de orelha fica sob o ouvido, né? Ele não cobre toda a orelha, que seria o over the ear, e ele não fica dentro, né, do canal auricular, que seria o intra-auricular. Inclusive a própria Beats tem outros fones de outros formatos. Aqui no canal vai sair o resumão, né, nossa avaliação do Power Beats Pro, que é um fone de ouvido Bluetooth daqueles True Wireless, né, que não tem fio nenhum. Então fica aqui no canal, se ele já saiu, tá aqui no card, se não saiu, se inscreve aqui no nosso canal. Como eu estava dizendo, né, ele é do tipo on-ear, ou seja, ele não cobre a orelha, ele fica sob a orelha. E a princípio eu fiquei meio desconfiado de quanto de áudio de externo ia vazar para dentro da orelha, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Se eu começar a falar muito alto é porque eu não tô me ouvindo, tô brincando. Esse fone, ó, que vocês podem ver, ele tá aqui, ó, sob a minha orelha, né? Mas
ele veda muito bem, tá? Ele veda muito bem o áudio por si só, né? É óbvio que ele tem o cancelamento de ruído, né? Mas se você não tá com o cancelamento de ruído ativo, ele faz esse trabalho naturalmente, fisicamente, muito bem, tá? Isso sem contar o conforto, né? A escolha de material para almofada aqui do fone pela Beats, foi uma escolha muito bem feita, porque ele é extremamente confortável, mas tem um detalhe, né? O arco dele, eu sinto que ele pressiona um pouco demais aqui a minha cabeça. Eu acho que isso é para garantir até uma estabilidade, uma segurança na hora de você fazer exercício, se você quiser utilizar esse fone de ouvido. Então, sei lá, de repente você está correndo na rua, né? A sensação é que o fone, ele não vai sair da cabeça, tá? Ele não vai cair. Mas, em compensação, quando você está parado, ele faz uma leve pressão, né? O arco dele pressiona um pouco. Nada que você não vá se acostumar, tá? Não é um grande problema, mas é um detalhe que é importante você saber. O Solo Pro tem microfone não só para o cancelamento de ruído, mas também para fazer chamadas. E achei a qualidade desse microfone bem satisfatória, tá? Pedi feedback, né, das pessoas que estavam me ouvindo através dele, e elas falaram que realmente o som era bem claro e nítido no momento de fazer uma ligação, tanto por telefone, tanto quanto para uma videoconferência através de Meets, Teams, esse tipo de coisa. Um outro ponto que também acho que vale comentar em relação à sua bateria, né? Ele tem uma bateria que a Beats promete aí para 22 horas de uso. É algo bem próximo disso, tá? No meu uso aqui do escritório tem durado aí algo em torno de 18 horas. Eu uso bastante o cancelamento de ruído. Obviamente isso diminui, né, a carga, o tempo de bateria do produto durante o uso, porque exige, né, mais dele, mas fica ali entre 18 e 20 horas tranquilamente. Tem um detalhe aqui que eu preciso compartilhar que eu não sei se é um defeito, né? Ele pode ser um problema para mim, mas não necessariamente vai ser um problema para você. O carregamento dele, né? O carregamento de bateria é feito através dessa porta. Essa porta aqui é do tipo Lightning. Quem utiliza a porta Lightning é a Apple com os seus iPhones. Ou seja, isso daqui é um produto da Apple, né? Através da sua marca Beats, mas que utiliza como base de carregamento aqui um cabo proprietário deles. Eu, por exemplo, utilizo produtos da Apple no meu computador, mas lá eles têm a saída P2 de fone de ouvido. Eu não utilizo Lightning em nenhum outro tipo de momento da minha vida, do meu dia a dia. Então é um cabo a mais que eu tenho que carregar, porque eu tenho que utilizar para carregar o meu fone de ouvido. Agora, se você já está nesse universo, já tem um iPhone, é muito natural, você pode utilizar o mesmo cabo para carregar. Então, por isso que eu disse que não necessariamente é um defeito, né? Mas é uma característica que para mim é um problema, mas não necessariamente vai ser um problema para você. Ah, e um detalhe importante, ele vem com um cabo aqui na caixa, mas não vem um carregador. Então, você pode usar a porta de entrada, né, do seu computador para fazer o carregamento, ou até mesmo a base, né, a tomada de carregamento do seu celular para carregar o seu fone Solo Pro. Lá no começo do vídeo eu falei que esse daqui foi um dos melhores fones de ouvido que eu já utilizei, e isso é verdade. Eu utilizo, né, aqui dentro da Rede Geek, nós temos o nosso canal aqui do YouTube, mas a gente produz podcast, né? Nossa base, a nossa raiz é o podcast. Então, se você ainda não conhece os podcasts da Rede Geek, é só acessar redegeek.com.br ou procurar Rede Geek Podcasts no seu agregador predileto, que nós temos diversas atrações. E áudio, para mim, é uma coisa extremamente importante. E eu me propus a utilizar esse fone profissionalmente, né? Para fazer as nossas edições, para fazer a aprovação de material aqui. E, cara, esse fone, ele tem um som extremamente equilibrado. Eu tinha acho que é um preconceito, né? Na verdade é um preconceito porque eu já tive outras experiências com a Beats, né? A Beats, ela sempre valorizou muito aquele som mais grave, né? Aquele som com uma batida mais forte, até pela sua origem, né? No hip hop, música eletrônica e tal. Então, eles sempre valorizaram, né, essa questão do som mais grave, a batida. Mas nesse produto, o som é extremamente equilibrado, com uma qualidade sonora muito, muito boa mesmo. E poder trabalhar fazendo edição, né, com Bluetooth, sem nenhum tipo de conexão com a máquina, deixou ele extremamente confortável. Então, quando eu estou utilizando ele para trabalhar, eu utilizo ele por 4, 5, 6 horas seguidas, né? E aí que é aquilo que eu disse para vocês, né? O momento que eu sinto que ele vai me incomodar é quando me aperta um pouco demais, mas eu acho que é questão de costume, e eu acho que também com o passar do tempo, com o uso, é capaz do próprio arco lacear e ele se
adaptar melhor a minha cabeça. Mas toda brincadeira tem um preço, né, senhoras e senhores? Esse produto você acha ele oficialmente à venda aí nos varejos, inclusive na loja oficial da Apple, né? Já que a Beats é uma marca Apple, eles vendem esse fone de ouvido também lá na Apple. O preço hoje dele, né, durante essa gravação, é de R$ 2.499. Tá? Sei que é um pouco salgado, pesa um pouco, mas a qualidade do produto justifica esse preço, tá? Considerando tudo que ele oferece, com a qualidade que ele oferece, ele está dentro de um valor de mercado. Eu acredito que você vai encontrar um competitivo para ele dentro da marca Sony, ali na faixa de R$ 2.000, R$ 2.200, mas se você é usuário Apple, você pode ter uma experiência mais completa, inclusive porque ele tem um chipset, né, que se conecta diretamente com o iPhone, os produtos Apple, para fazer uma interação melhor, inclusive com o uso da Siri. Então, isso daqui pode ser uma pedida melhor. Em outros varejistas, você encontra ele com um preço um pouco mais agressivo, consegue pegar outras promoções, inclusive na faixa de R$ 2.000, e aí ele realmente se torna uma das melhores opções do mercado Bluetooth com cancelamento de ruído. Se ficou alguma dúvida, se eu ainda não respondi a sua pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, vamos trocando uma ideia, de repente eu consigo te ajudar a escolher seu próximo fone de ouvido. Então até o próximo vídeo, tchau!